Política Nacional de Defesa é o nosso tema. O deputado Carlos Zaratini é o presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional. Ele está aqui ao nosso lado. Enquanto que o deputado Hugo Napoleão é o presidente da Frente Parlamentar que defende a Marinha de Guerra do Brasil. E nós vamos falar a respeito desse tema de defesa nacional. Deputado Carlos Zaratini, quais são as linhas fundamentais de uma política de defesa nacional? Bom, nós, desde o governo Lula, temos feito um esforço muito grande para definir a Estratégia Nacional de Defesa, né? Essa estratégia foi discutida amplamente, não só nas Forças Armadas, como mesmo aqui na Casa, na Câmara, no Senado e também entre personalidades da sociedade civil. A partir dessa estratégia, nós tivemos a definição, a produção do Livro Branco da Defesa Nacional, que já está aqui no Congresso, né, onde pode ser consultado e lá define a estratégia que nós devemos seguir. Por exemplo, a questão central. O Brasil não é um país que tem ambições para ampliar o seu espaço, para atacar outros países. O Brasil é um país que, com a sua estratégia de defesa, vai buscar se defender, defender o território nacional, defender nossas riquezas e, evidentemente, defender o povo brasileiro. Esse é o objetivo principal. E, para isso, nós precisamos ter a estruturação das Forças Armadas, a alocação das Forças Armadas junto a regiões estratégicas como a Amazônia, como o que nós chamamos de Amazônia Azul, que é o nosso oceano, que é a nossa costa, e também as questões fundamentais, o aparelhamento das Forças Armadas, a defesa cibernética, que hoje em dia nós vivemos momentos em guerra cibernética, né? Ou seja, guerra através de computadores, né? E também a questão que nós precisamos ter autonomia da nossa indústria de defesa. Então essas são as questões fundamentais que nós devemos ter, sempre garantindo uma relação com os países da América Latina, uma relação de paz e de cooperação, e para isso nós criamos a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, para que a gente possa ter essa cooperação, né? E garantir que o Brasil se defenda perante interesses que muitas vezes querem tomar posse das nossas riquezas e das nossas regiões mais distantes. Deputado Hugo Napoleão, o senhor é presidente da Frente Parlamentar que defende a expansão da Marinha brasileira. Como é que o senhor vê os problemas de defesa do país em relação, por exemplo, à Marinha brasileira? Tarcísio, eu diria como preliminar que eu tive o cuidado e a cautela de, antes de instalar a Frente Parlamentar super por causa dos navios superfície, sub por causa dos submarinos. Pela construção naval para a defesa nacional, ou seja, assuntos de marinha, tive a cautela de procurar o ilustre deputado Carlos Zaratini, porque é o presidente da Frente de Defesa Nacional como um todo, para verificar da sua sensibilidade com relação ao assunto, e fiquei muito satisfeito porque ele me disse que em nenhum momento, se não colaboraria, em nenhum momento atrapalharia, mas colaboraria e que nós somaríamos nossos esforços para o objetivo comum, que é ver esse Brasil cada vez mais desenvolvido. Muito bem. E isso se deu porque eu tenho parentes antepassados e contemporâneos na Marinha. Então, veio por uma afeição. Veio não que haja nenhuma discrepância com relação às outras armas, mas houve isso na minha família. E isso me fez me debruçar sobre os assuntos de Marinha. Eu diria, com relação à sua pergunta, objetivamente, o seguinte: o Brasil é hoje a 6ª economia do mundo. Então, nós temos os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, a França, o nosso país e depois a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Muito bem. Mas nunca será a 6ª potência se não tiver 2 vetores. O primeiro deles, índices sociais adequados.
Nosso IDH ainda deixa a desejar. O analfabetismo, infelizmente, graça. E assim por diante, alguns problemas com relação à fome têm melhorado, indiscutivelmente, mas esses problemas não estão adequados a um país que se quer potência. E o segundo é ter forças armadas adequadas à continentalidade do tamanho do Brasil. É indispensável que nós tenhamos uma força aérea, um exército e uma marinha equipados e aparelhados, modernizados com pesquisas, com instrumentos de atuação tecnológica para que o território esteja garantido, para que a nossa soberania seja uma afirmação verdadeira. No caso da Marinha, o Brasil tem uma costa de 7.000 quilômetros, cerca de 7.000 quilômetros. É um litoral muito grande, é uma costa muito grande. Daí porque o deputado Zaratini falava da Amazônia Azul, que significa 3,5 milhões a 4,5 milhões, dependendo da concepção, de quilômetros quadrados na nossa costa que nós precisamos proteger por causa dos poços petrolíferos, de pré-sal, da nossa marinha mercante, da pirataria, enfim, e de eventuais agressões, partam elas de onde partirem. Por isso, se tivermos índices sociais e forças armadas adequadas, nós seremos, então, nesse dia seremos a sexta, quem sabe a quinta ou a quarta, enfim, seremos uma grande potência mundial. Estamos caminhando e trabalhando para isso. E sem falar em que, deputado Carlos Zaratini, o senhor que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, o Brasil tem fronteira com 10 países da América do Sul. Talvez seja o único país da América do Sul, talvez não, é o único país da América do Sul que tem fronteira com 10 nações do subcontinente que é a América do Sul. Exatamente. É por isso mesmo que nós falamos aqui da cooperação. Quer dizer, não adianta a gente também colocar o nosso exército, a nossa força aérea defendendo essas fronteiras se nós não tivermos um processo de cooperação com esses países. Agora, veja bem, porque o país não tem política imperialista. Exatamente. Não é uma política agressiva. O Brasil já se contenta com o seu território, que é um território imenso para ocupar. Perfeito. O Brasil não tem reivindicação territorial a fazer, não é? Exato. Agora, nós, Tarcísio, nós temos aí nós iniciamos com um grande ímpeto essa política, né, no governo Lula. Essa política ganhou um desenvolvimento bastante grande. O Hugo aqui conhece. Nós já temos já em desenvolvimento, em construção, toda a nossa base de submarinos no Rio de Janeiro, uma nova base, quer dizer, um novo estaleiro para a construção de submarinos diesel-elétricos, Itaguaí, e também um submarino de propulsão nuclear, né, que vai garantir a defesa, como disse o Hugo, por baixo d'água, né, e também precisamos da construção de fragatas e outros tipos de navio para garantir na superfície. Vamos agora, já terminou a licitação do SISFRON, o Sistema de Defesa das Fronteiras. É um investimento de R$1 bilhão que vai ser feito para equipar com radares, né, com equipamentos avançados e com deslocamento de tropas para a região da fronteira ainda desguarnecida do Brasil. Precisamos definir a questão dos caças, né? O Brasil já tem um programa chamado FX2, que é um programa para compra de caças que venham a defender o nosso país, o nosso espaço aéreo. E também vamos ter a necessidade de um satélite de comunicação, porque hoje, devido à privatização do sistema de comunicação, o satélite de comunicação das Forças Armadas pertence a uma empresa mexicana e nós não podemos depender disso. Então, o Brasil precisa fazer esses investimentos rapidamente. Então, eu acredito que agora o nosso governo, a presidenta Dilma, deveria dar um passo além, né, colocando e criando o PAC da defesa, né, um plano de aceleração do crescimento para a defesa nacional, para que a gente tenha garantia de recursos para esses grandes projetos, né, o projeto de superfície da Marinha, dos submarinos, o projeto do SISFRON
e o projeto que é para o Exército, basicamente, e o projeto da Aeronáutica, o FX2. Então, esse conjunto de projetos nós precisamos dar garantia. Por quê? Porque a nossa indústria nacional, a indústria de defesa, nós aprovamos aqui uma lei que cria a Empresa Estratégica de Defesa. Então, nós precisamos dar consequência a essa lei. Essa lei necessita de recursos para que as empresas façam os investimentos, desenvolvam tecnologia própria e garanta a autonomia das nossas Forças Armadas. Né? Nós precisamos, para fazer as fragatas, nós queremos ter estaleiros brasileiros. Né? Da mesma forma que nós temos os aumentar estaleiros... o índice de nacionalização. Não, garantir que sejam feitas aqui. Fabricadas. Para que a gente possa fazer os caças FX2, nós precisamos que sejam feitos em parceria com a Embraer. Né? E a Embraer desenvolva toda uma indústria aeronáutica em torno dela. Então, são essas questões que nós precisamos rapidamente agir. Então, a nossa preocupação na frente parlamentar é que o governo não basta a gente escrever a estratégia de defesa, o livro branco, mas temos que dar consequência efetiva a essas questões. E para isso nós precisamos definir um orçamento de defesa, nós precisamos ter essa garantia que os projetos avancem rapidamente. Né? Nós temos essa preocupação. O Brasil hoje está, como disse o Hugo aqui, nós estamos colocados no nível das grandes potências do ponto de vista econômico. Isso. Temos riquezas como o pré-sal, temos riquezas na Amazônia, nós precisamos garantir a nossa defesa e precisamos desenvolver a tecnologia. E como já provaram os Estados Unidos e a França, né, o desenvolvimento militar é um desenvolvimento tecnológico que depois tem que ser aproveitado pela indústria como um todo. É o que a gente chama de dualidade. Né? Quer dizer, uma pesquisa para fins militares tem que ter também a sua repercussão nos objetivos civis, na vida do todo dia. Né? Nós temos aí a internet, que hoje todo mundo usa, ela é fruto de uma pesquisa militar feita pelos Estados Unidos sobre a comunicação das Forças Armadas. E hoje a internet é uma rede mundial de computadores que atende a todo mundo. Deputado Hugo Napoleão, agora a Marinha Brasileira parece que ainda é, em relação às suas necessidades, ainda muito tímida. Haveria necessidade de uma ampliação maior da Marinha Brasileira, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, a questão é a seguinte, eu até gostaria de fazer um ajuste a uma declaração, Tarcísio, que eu dei aqui na TV Câmara ao seu colega, meu conterrâneo, Paulo José Cunha, quando eu afirmei que, preocupado com o desenvolvimento da Força Naval Brasileira, eu tinha ficado assustado com a compra de 3 embarcações do tipo River, recusadas por Trinidad e Tobago, adquiridas ao governo da Grã-Bretanha, que se diz destinado a alienar o patrimônio naval, mesmo que já usado, para compensar suas dívidas internas. Mas a Marinha já esclareceu que são do tipo River, porque River, claro, é rio em inglês, mas não são exclusivamente para rio. São do tipo River modernas, adaptadas ao mar e para supervisão, acompanhamento e fiscalização, foram adquiridas a preços de ocasião e que já estão em operação no Oceano Atlântico. Eu quero fazer esse ajuste, porque a minha preocupação é justamente essa do Zaratini. É a questão da transferência de tecnologia, como acontece com a parte do submarino. Quer dizer, nós vamos ter o nosso submarino nuclear, mas com a transferência da tecnologia, que é muito importante, da França. Então, nós temos que garantir também a fabricação aqui de fragatas no Brasil, fragatas brasileiras. Não podemos também... a questão é falta de recursos, eu sei, mas a minha preocupação é não desviar aquele planejamento da END, da Estratégia de Defesa Nacional, EDN, tão importante, tão fundamental para dar segurança às nossas costas, às nossas auscultações espaciais. E por isso mesmo, estive em Aramá e vi a maravilha do desenvolvimento que nós estamos fazendo de urânio para fins pacíficos, para fins
inclusive com inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, com os limites internacionais mantidos nos devidos padrões do Brasil. É um reator nuclear, né, em Mas Aramá? é um complexo de reatores, mas fundamentalmente bem desenvolvidos, aí sim como tecnologia, porque essa tecnologia é brasileira. Ninguém passa a tecnologia, como eu disse, do submarino, da construção, mas não do urânio propriamente dito, não do enriquecimento. Essa ninguém dá para ninguém. Quem tem, mas não dá. E o Não Brasil transfere a não, tecnologia. mas o Brasil desenvolveu exemplarmente. Autonomamente. Autonomamente, e é por isso que nós devemos isso à Marinha do Brasil, em conjunto com a Universidade de São Paulo, e lá em Aramá, em São Paulo, é que nós temos realmente um trabalho magnífico sendo feito pela Marinha do Brasil. Esse é um trabalho importante, não é, deputado Carlos Zaratini? Esse. Exato. O Hugo colocou bem, quer dizer, o Brasil desenvolveu várias tecnologias, eu acho que essa é uma das principais, que é a tecnologia de enriquecimento do urânio. Isso, veja você, nós temos grandes jazidas de urânio e temos a tecnologia do enriquecimento. Agora até na Amazônia. Exato. Tem lá, tem principalmente na reserva Bahia, na em Caetité, né? Agora, a questão central é a seguinte, quer dizer, as grandes potências mundiais não têm interesse em que o Brasil tenha o seu desenvolvimento tecnológico, nem na área militar, nem na área civil. Então, quando nós falamos de desenvolvimento autônomo, nós estamos falando também que esse conhecimento que é produzido no Brasil, nós temos que dar frutos a ele. Então, todo esse conhecimento na área nuclear, nós temos que desenvolver muito mais, né? Nós temos, na área aeronáutica, onde a Embraer é uma das grandes empresas internacionais de aviões, de produção aeronáutica, nós temos que desenvolver mais. Como nós vamos fazer isso? Ao contratar o caça FX-2, seja ele francês, sueco ou americano, nós queremos a transferência da tecnologia para o Brasil. A transferência da tecnologia para que os nossos aviões da Embraer, eles tenham maior capacidade, maior desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma, toda a área de aeroespacial, a questão, por exemplo, de foguetes, de mísseis e dos satélites. Agora, né? Os generais, num levantamento que foi feito no Exército, os generais estão dizendo que o Exército brasileiro não tem como garantir a defesa do país. Os próprios generais estão verdade, dizendo nós isso. precisamos melhorar muito, avançar muito. Por isso que a nossa preocupação em estar aqui nesse debate hoje é alertando que nós estamos dando passos. A Estratégia Nacional de Defesa foi um grande passo à frente feito pelo governo Lula, né, garantindo uma estratégia de desenvolvimento da defesa. Agora, nós precisamos que isso tenha consequência. Então, todos esses programas, eles realmente avancem. E para isso nós precisamos do orçamento, né? Nós precisamos dos recursos, nós precisamos de decisões tomadas, né, e definições de cada um desses programas, né, para que a nossa indústria se integre efetivamente. Veja bem, nós temos uma empresa no Brasil como a Avibras, é uma empresa que produz foguetes, né, motores de propulsão de foguetes. É uma empresa que quem está de olho, vários países estão de olho em comprar a Avibras para fechar a Avibras. Não é comprar para ficar com eles, é para fechar e para que o Brasil perca essa capacidade, essa tecnologia que já foi desenvolvida. Nós produzimos hoje os Astro 20, que é um equipamento de lançamento de foguetes, né, que é importantíssimo, né? De torpedos, nós temos que desenvolver ainda mais. Já temos o Astrium 2020, que é um desenvolvimento maior. Tem uma base de lançamento lá no Maranhão, de Alcântara, Não, né? aquele de foguetes propriamente, nós estamos falando mais de torpedos e mísseis, né? Então, esse conhecimento, essa tecnologia, se efetivamente não houver compras governamentais, se o nosso exército não desenvolver as suas compras e o nosso país não incentivar a venda para outros países, a nossa tecnologia se perde. Então nós precisamos efetivamente ter esse desenvolvimento, né? Eu participei agora na Colômbia de um encontro de parlamentares de vários países para discutir a questão da defesa
E essa é uma preocupação de toda a América Latina, quer dizer, nós precisamos ter uma defesa integrada, precisamos ter uma defesa equipada, né? Nós temos visto aí o presidente, a Venezuela, né, o Hugo Chávez, ele mais compra equipamentos do que desenvolve, né? Outros países como o Chile, que tem também uma defesa bastante importante para um país do seu tamanho, compra equipamentos, como disse o Hugo aqui, quer dizer, compra equipamentos prontos. Nós no Brasil queremos desenvolver nosso equipamento, desenvolver a nossa de armamento, indústria, né? e ter a nossa base de defesa, base industrial de defesa pronta, porque se nós sofrermos um ataque, nós vamos comprar de quem? Nós temos que ter a nossa própria indústria. Claro. Deputado Hugo Napoleão, o Brasil deve desenvolver uma indústria, né, própria, uma indústria autônoma de armamento, né? Não há dúvida nenhuma. Quanto aos submarinos, numa primeira etapa, a ideia é justamente fazer com que haja 4 submarinos convencionais e um atômico, na primeira etapa. Isso não é, o programa será desenvolvido posteriormente, mas fabricados realmente no que nós vimos em Itaguaí, nós já estamos prontos e preparados para essa missão. Evidentemente, alguma tecnologia nós vamos ter que receber e estamos nesse rumo. Mas uma coisa importante que eu gostaria de salientar aqui é que quando eu me referi à Amazônia Azul, foi criada agora, a presidenta Dilma mandou para o Congresso Nacional, já foi aprovado, já foi ao Senado, já foi sancionada a lei da Amazul. A Amazônia Azul. O objetivo é justamente dar prosseguimento a esses programas e contratar técnicos com níveis de mercado, porque senão o mercado privado absorve esses grandes técnicos em matéria nuclear e nós ficamos em matéria de Estado sem competitividade. Então, a Amazul vai dar legalmente a estruturação no sentido de que esses técnicos sejam remunerados adequados à altura do mercado. Mas, falando da Amazônia Azul, eu falei de 3,5 milhões para 4,5 milhões de quilômetros quadrados no mar, porque é uma Amazônia, vamos dizer, maior do que a Amazônia até. Daí foi dado o nome Amazônia Azul. 3,5 milhões se considerarmos o mar de 200 milhas e a aprovação de Montego Bay, na Jamaica, do acordo de Montego Bay. O Brasil já está querendo ir além, fazendo a proposta. Os Estados Unidos não aceitam nem as 200 milhas, eles aceitam aquelas 12 milhas marítimas, mas não aceitam as 200 milhas. Nem isso eles querem, embora tenham costa pacífica e atlântica completa. Mas, de qualquer maneira, não importa. O Brasil é hoje, diante do que o Zaratini diz, é verdade, o Brasil é um país, de certa forma, razoavelmente já temido. Porque formando com os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, aí estão concentrados já 25% da economia mundial. Então, é claro, e embora nossos índices não tenham sido altamente alvissareiros agora no último ano, em função da conjuntura econômica, nós estamos no caminho. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Carlos Zaratini? Agradecer essa oportunidade, Tarcísio, e dizer que a gente tem que realmente debater mais esse assunto, né? A questão da defesa nacional é uma das questões mais importantes que a gente tem que trazer para o Congresso, né? Aprofundar o debate e tornar do conhecimento de todo o público, de todo o povo brasileiro. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Hugo Napoleão, do PSD do Piauí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.